Irmãos queridos, meus amigos, minhas amigas, nesta terceira semana do tempo comum, hoje é terça-feira, 23 de janeiro, estamos reunidos mais uma vez. É o palavra por palavra de cada dia, de cada ocasião, que vai nos ajudando, pois esse é o intuito, em aprofundar, meditar, rezar, contemplar, vivenciar a palavra de Deus, que é luz para a nossa vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado por estarmos unidos ao redor da palavra santa. Nós estamos lendo já há alguns dias o capítulo 3 de São Marcos. Hoje avançamos mais um pouquinho e lemos os versículos 31 a 35. Esse capítulo 3 de Marcos, que começou lá com a escolha dos discípulos, dos 12, lembrando que ele escolheu quem ele quis, e agora mostra que esse escolher, esse chamar, esse convidar para seguir, ele tem muitas consequências, e entre elas a nova configuração ou o novo entendimento do que é família. O texto de hoje é aquele episódio em que a mãe e os irmãos de Jesus chegam e ficam do lado de fora, porque tem muita gente ao redor de Jesus e eles não conseguem chegar até onde Jesus está. Se vocês se lembram, há alguns versículos atrás, os parentes de Jesus tinham pensado que ele estava fora do juízo. Agora, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus mandam chamá-lo. É ele que chama, agora são eles que o chamam. Mas ele, diante da multidão sentada, e sentada é uma postura de quem ensina, ele responde olhando ao seu redor, diz o texto, estavam sentados, repete mais, novamente, e aqui estão minha mãe, meus irmãos, quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se nós não olharmos com muita firmeza e fineza por trás das palavras, nós vamos pensar que Jesus foi mal educado, que desprezou a sua mãe, que desprezou a sua família. Isso não é verdade, porque Maria é a primeira a fazer a vontade de Deus, quando ela diz sim ao projeto. E é a partir do seu sim que o seu ventre fecundo, por causa de um coração confiante, sem pecado, traz à luz o Filho de Deus pela ação do Espírito Santo. E os irmãos de Jesus, os parentes mais próximos, primos, tios, que era o formato das comunidades de então, eles estão ali porque eles ainda não tinham entendido essa proposta nova de Jesus. Quando Jesus diz, apontando para quem estava ali sentado, ouvindo sua palavra, seu ensinamento, que aqueles são irmãos, irmãs e sua mãe, ele está dizendo que a partir do Evangelho, a partir do seu ensinamento, a partir da fé em Jesus, nós formamos uma única família, a família dos filhos de Deus, filhos no Filho, ungidos pelo Espírito, comprados, adquiridos por um altíssimo preço. Então, aqueles que congregam, que professam a fé em Cristo, esses formam uma grande família. E por que não pensarmos na fraternidade universal de todos os seres humanos se entendendo como uma única só família, a família dos filhos de Deus? Também nós temos que entender essa fala de Jesus para com a sua mãe e os seus irmãos
aos seus parentes, os seus primos, tios, não é? E até mesmo se eram filhos de José, porque uma das possibilidades também poderia ser que José tivesse tido filhos de um primeiro casamento, afinal, algumas tradições dizem que ele era um pouco mais velho do que Maria. Nós queremos lembrar sempre da comunidade. Quem procura seguir o caminho de Cristo não consegue viver sozinho, isolado. Sempre precisamos estar em comum unidade, em comunhão, estarmos unidos no mesmo ideal, na mesma busca. O nosso canal aqui, nós formamos uma comunidade virtual, muitos lugares, mas pessoas que estão na comum união ao redor da palavra de Deus. Mas existem as comunidades locais, onde os cristãos batizados vivem a sua fé, se colocam a serviço do próximo, fazem o bem. Afinal, fazer o bem é, em última instância, fazer a vontade de Deus. Também eu gosto muito de lembrar nesse texto aqui que o período em que é escrito o Evangelho de Marcos e também o período no qual Jesus viveu era um período onde as pessoas estavam sendo massacradas. E as famílias não eram tanto famílias somente de pai, mãe e filhos, mas elas formavam um clã. E os clãs formavam as tribos. E esse sistema estava entrando num grande confronto, num grande contraste, porque o Império Romano, com a sua cultura helênica, que vinha cheio de individualismo, com uma outra mentalidade diferente da do povo judeu, fazia com que as famílias fossem se fragmentando. Os altos impostos pagos ao imperador, porque quem permanecia no clã, na grande família, ele tinha direito à terra, ele tinha segurança, e honrar a família, que é o quarto mandamento, era a mesma coisa que honrar a Deus na mentalidade do povo. E ainda é hoje também, né? Honrar o pai e a mãe é honrar o pai do céu e a mãe do céu. Então, quando dá esse choque com as culturas e começam a aumentar os impostos, as pessoas começam a perder as terras, as pessoas começam a ficar prejudicadas pela lei que, ao invés de ser um caminho de vida, se tornara um caminho de exclusão, deixava as pessoas puras e impuras. A maioria, por não conseguir cumprir todos os preceitos, se tornava impura e por isso tinha que ficar longe. O contexto como tal era um contexto de individualismo, de fragmentação. E o Senhor, quando fala assim, quando aproveita da vinda dos seus que queriam falar com ele, o que queriam falar, o texto não diz. Quem sabe queriam saber como é que ele estava, como é que ele iria fazer daqui para frente. A mãe dele, como discípula, por lá nos Atos dos Apóstolos, vai aparecer que ela estava junto com os seguidores de Jesus. Ela é discípula também. Por isso que ele aproveita aquela situação, diante desse contexto que eu acabei de falar, para de novo dizer: vamos formar uma única família, vamos nos fortalecer, vamos nos unir, vamos buscar a comum unidade, a comunidade, a comum união, a comunhão. E não desprezar a mãe ou, pior ainda, desprezar a família. Diante desse texto, meus queridos amigos, nós podemos nos perguntar: nós estamos vivenciando esse mandamento? Nos sentimos irmãos e irmãs de todos? Buscamos viver o ideal da fraternidade? Porque esse ideal
essa maneira de viver, esse estilo, é desafiador. Num tempo de fechamento, de subjetivismo, no sentido que cada um tem as suas vontades, nós precisamos colocar-nos em comum, colocar-nos juntos, caminharmos juntos. E, por que não, pensarmos em nossas famílias, do jeitinho que elas são, e caminharmos juntos. Afinal, a família é a escola onde nós aprendemos ou não as coisas boas, belas e bonitas que a vida tem para nos oferecer. Vamos juntos, na força de Jesus? Lembremos que então, se a pergunta principal do Evangelho de Marcos, quem é Jesus? Jesus é aquele que nos desafia a vivermos a fraternidade, a sermos irmãos e irmãs de todas as criaturas. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escutemos a palavra, façamos a vontade de Deus, o bem, e assim juntos estaremos testemunhando o amor que Deus tem por nós. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.